E aí comecei a fazer outras coisas, mas sempre tive esse interesse pela internet, de ver como é que as coisas... Você viu como era poderoso ali, né? Aquele seu Eu ambiente. vi que aquilo era o futuro. O meu grande sonho era ser colunista de jornal. Eu queria ser uma espécie de Tuti Vasquez, ter um espaço de um Milor Fernandes. Isso é de opinião? Seria uma coluna de opinião? Sim, uma coluna de opinião, mas assim, com piadas rápidas, sabe? Entendi. Eu gostava daquela coisa do Tuti Vasquez, do Quem Luiz são Fernando esses caras? Eu Veríssimo. confesso que eu não conheço. O Tuti Vasquez é um jornalista, é um colunista que fazia umas colunas de humor antigamente no Jornal do Brasil. Milor Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo são duas das maiores cabeças. Esse segundo nome eu já ouvi falar bastante. Porra, você precisa ir atrás e ler Luiz Fernando Veríssimo. Demorou. É um dos maiores escritores da história. Pode crer. E eu queria muito fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam nos jornais. O Luiz Fernando Veríssimo tem coluna até hoje. E o Milor foi um dos caras que fez o Pasquim, sabe? Enfim, a gente podia fazer um outro programa só para falar sobre Milor Fernandes e outro só para falar de Luiz Fernando Veríssimo. Mas eu queria muito fazer algo que chegasse aos pés do que esses caras faziam. E para você ter uma coluna de jornal naquela época, você tinha que ou ser muito famoso ou conhecer alguém, ter um pistolão que te entregasse. Porque imagina, não tinha internet. Então, para você falar para o grande público, ou você estava na Globo, ou você estava escrevendo para o Globo, para o Jornal do Brasil e etc. E aí, quando a internet surgiu, eu falei assim, porra, eu quero fazer em algum lugar aqui. Eu descobri a ferramenta do blog. E aí, no blog, eu fiz o Quibiloco, que era uma coisa que se baseava em fazer justamente isso. Que eram potocas, eram piadas, eram fotomontagens e etc. E aí, o Quibiloco viralizou de uma forma absurda. Você queria fazer justamente o conteúdo que estava mais em alta naquela época, né? Porque eu lembro que, tipo, os memes meio que começaram a surgir lá, né? Essas coisas. O meme, na verdade, surgiu ali no início dos anos 2000, né? Mas surgiram sem esse nome. Eles ganharam esse nome de meme anos depois. Mas, porra, se eu te contar... Se você lembrar de memes... Antes do meme ter esse nome de meme, o Quibiloco fazia isso. O Quibiloco, o Euem, que era o site do Nelito Fernandes, que hoje faz o Sensacionalista, também fazia isso naquela época. Então, teve desde a mulher do sanduíche Ishi, o William Bonner imitando Clodovil. Vários. O cara que vai mexer no negócio de choque e toma choque. O Jeremias, o BBB Bizarro, que eram as comparações dos rostos dos participantes do Big Brother. Então, isso tudo rolou no Quibiloco durante muitos anos. E chegou uma época que o Quibiloco tinha mais acesso que a Globo.com. Mas é porque a Globo.com estava começando e o Quibiloco já era um blog muito conhecido. Então, teve esse momento. E aí, depois, né, quando o Facebook apareceu, do jeito que apareceu, o Facebook meio que matou todos os blogs. Não fazia mais sentido você ter um lugar onde você via as montagens daquele blog, quando você tinha uma rede social que pegava as montagens de todos os blogs e catalogava ali para você. Então o Facebook meio que matou o blog, mas aí o Quibiloco já tinha servido ao propósito dele, pelo menos para mim, né? Que foi me estabelecer na internet, e ele serviu como a grande plataforma de lançamento do Porta dos Fundos. Porque quando o Porta surgiu, o Quibiloco era responsável por 80% da audiência do Porta. Foda. Então, um vídeo que a gente lançava no Porta, quando ele estava no Quibiloco, ele já estreava com muitos milhares de views. E aí ajudou muito, foi uma alavanca muito importante para o Porta. Foi tu que é o cara que estava junto lá para inventar o Porta dos Fundos? Sim, absolutamente. Foi uma sacada muito foda essa do Porta dos Fundos. Foi um timing muito bom trazer esse tipo de conteúdo na hora que o YouTube tava precisando de um conteúdo mais bem produzido, na hora que a internet tava querendo começar a falar, não é só a TV que pode produzir umas paradas tipo TV, nós podemos também. E você meio que você junto com o Porta foi o catalisador disso, de certa forma. Na verdade, o Porta começou a surgir quando eu me encontrei com o Ian. O Ian, que tá comigo no Porta até hoje e era o diretor do Anões em Chamas. E eu era roteirista. Então, nessa época, sou roteirista do Porta até hoje, o Ian também é roteirista e diretor. E eu assistia aos vídeos do Anões em Chamas e eu falava, cara, esses vídeos são muito legais, são muito maneiros, muito bem dirigidos. E tinha um apuro de produção
tinha um apuro de direção, um capricho, as imagens eram muito boas, e eu falava, putz, isso aqui é muito foda. Isso que esse cara bota no ar é um negócio que eu podia estar vendo na Globo, no cinema, ou no Saturday Night Live da vida. Era muito bem feito. Da Marrave Anões em Chamas. Era muito bom. Foi no Anões em Chamas que tem o MC Niga, não é? Eu não sei, e confesso Que que é eu não sei. É o Gustavo. Pode ser. E aí ele tá cantando o funk das antigas. Aí ele faz o MC Niga, assim. Ah, pode ser. O Gustavo também tava no Anões desde sempre. E aí eu marquei um almoço com o Ian. E eu falei assim, Ian, eu tenho roteiros, eu tenho vontade de... Eu não queria atuar. Eu nunca quis atuar. Eu queria escrever. Eu falei assim, eu tenho uns roteiros aqui e eu queria que você dirigisse esses roteiros e a gente publica esses vídeos no Kibiloco. O que você acha? Ele falou assim, topo, vamos fazer já. E só que, porra, aquela coisa do carioca, entre topo e vamos fazer já, tem ali um tempo. E, porra, a gente não tinha grana, né? A gente não tinha dinheiro pra produzir as coisas. Mas a gente começou. Tanto é que o Porta dos Fundos quase se chamou Kibe em Chamas. Porque era a mistura do Kibiloco com Anões em Chamas. E até a gente começar, de fato, o Porta passou por alguns embriões ali antes. Então, por exemplo, teve o CSI Nova Iguaçu, que a gente começou a fazer, foi quando surgiu o Peçanha, né? O Peçanha surgiu ali sem esse nome ainda, com o CSI Nova Iguaçu, que eram vídeos que a gente fazia com produção do Anões em Chamas, direção do Ian, os roteiros eram meus, e a gente fazia e ia ao ar no Kibiloco e no Anões em Chamas. Então tinha vinheta do Anões em Chamas, vinheta do Kibiloco e entrava o CSI Nova Iguaçu. E aí, quando a gente viu que deu certo, que a gente conseguiu fazer, a gente falou, vamos fazer...